E o atacante inglês Jess Lingard já é aguardado no CT Dr. Joaquim Grava para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Timão tem proposta acima de 150 milhões por uma das principais joias que subiram recentemente da base para o profissional. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Novo Horizontino fora de casa. Jogo que é uma decisão que vale nada mais, nada menos que uma vaga para a grande final do Campeonato Paulista. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Novo Horizontino fora de casa. Jogo que é uma decisão que vale nada mais, nada menos que uma vaga para a final do Campeonato Paulista. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Novo Horizontino, jogo que acontecerá às 20h30 no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi e será válido pela semifinal do Campeonato Paulista, jogo único. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas sobre essa partida. Após trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior simulou situações de jogo, trabalhos táticos e estratégicos com os jogadores. Na parte final dos trabalhos, tiveram treinamentos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas, e os atletas também treinaram cobranças de pênaltis, já que se a partida de hoje terminar empatada, a decisão para a vaga, aliás, para a grande final do Campeonato Paulista será decidida nas cobranças de pênaltis. Dorival, que ainda tem alguns desfalques, como, por exemplo, o atacante Yuri Alberto, Matheus Pereira, Hugo Farias, Caio César e o goleiro reserva Felipe Longo, jogadores que estão nos processos das recuperações das suas lesões. Então, um Dorival Júnior que no último meio de semana poupou alguns jogadores, claro, pensando nesse jogo importantíssimo de hoje, na partida contra o Cruzeiro. Tivemos uma equipe alternativa pelo Campeonato Brasileiro. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para essa grande decisão de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Alan, André, Breno Bidon, Guinegão e Memphis. A minha opinião quanto a essa decisão de hoje é a seguinte: estamos a um passo de mais uma final de Campeonato Paulista. Estamos a 3 jogos, dando tudo certo, se Deus quiser, de mais um título de Campeonato Paulista. Poderemos chegar a mais uma final consecutiva. No ano passado chegamos à final, fomos os campeões, vencemos o nosso arquirrival. Então, esse jogo de hoje é importantíssimo demais. No jogo contra o Cruzeiro no meio de semana, o Dorival poupando alguns jogadores, absolutamente que pensando nessa partida. Estamos falando de um Corinthians que, na minha visão, faz falta aos pontos perdidos na primeira fase. Poderíamos estar decidindo esse jogo hoje dentro da nossa casa. Vamos jogar com a equipe que ficou na primeira colocação, na primeira fase. Então, um jogo que não será fácil, mas estamos falando de um Corinthians. Corinthians, quando chega, é o que nós já sabemos. Difícil parar o Timão. Eu, particularmente, apesar das dificuldades de jogos em excesso, o trabalho que o Dorival vem fazendo, o planejamento, a forma que ele está administrando os jogadores para que cheguem nas melhores condições possíveis, na minha visão, está dando certo. O Corinthians vem melhorando e eu tenho confiança que faremos um grande jogo hoje contra o Novo Horizontino, fora de casa, e vamos conquistar a vaga para mais uma grande final de Campeonato Paulista.
E agora vamos falar sobre proposta milionária que o Corinthians tem na mesa por um dos principais jogadores, uma das principais joias que subiram recentemente da base para os profissionais. Sabemos que a situação financeira do Corinthians está um caos, dívidas já se aproximando de 3 bilhões de reais. Então, as tentativas de se trazer novas receitas, trazer novo dinheiro para o clube, elas acontecem diariamente. E uma das alternativas que o Corinthians tem para se fazer muito dinheiro é com vendas de jogadores. Vários jovens que ganharam oportunidades com o Dorival desde o ano passado estão se destacando e absolutamente que estão chamando a atenção de diversos clubes da Europa, como por exemplo, Guinegão, Breno Bidon e, claro, o jovem meio-campista, o André Luiz. O André, que, na minha visão, hoje é titular absoluto, assim também como o Breno Bidon. O Guinegão, infelizmente, deu uma oscilada. Claro que é normal nessa idade jogadores darem essa oscilada, tudo isso faz parte do processo de amadurecimento mesmo dos jogadores, só que o André parece que já saiu da base pronto para os profissionais, vem chamando tanta atenção que já temos informações que o Corinthians tem uma proposta milionária por ele, de 25 milhões de euros, algo na casa de 152 milhões de reais, da Juventus da Itália. Pelas informações que chegam, o Corinthians ainda não recusou essa proposta, absolutamente que o clube trabalha com a hipótese de aumentar os valores, mas estamos falando de uma proposta acima de 150 milhões para um jogador que está há tanto pouco tempo nos profissionais. Enfim, a janela de transferências do mercado europeu já fechou no começo desse mês de fevereiro. Então, caso de repente alguma negociação se concretize, o jogador não vai embora agora. Então, por enquanto, é uma proposta que o Corinthians tem e ainda não decidiu o que vai fazer. Então, vamos ficar aguardando e acompanhando o que vai acontecer. A minha opinião quanto a essa proposta que o Corinthians tem da Juventus pelo jovem André é a seguinte. Sinceramente, o André eu acredito que não tem ainda nem 25 jogos nos profissionais. Mas é como eu disse a vocês, parece que ele chegou pronto da base, totalmente preparado para os profissionais. Para mim, hoje, o André é titular absoluto. Então, se nessa quantidade de jogos o Corinthians já conseguiu uma proposta de 150 milhões por ele, pouco mais de 150 milhões, então vamos parar para imaginar o quanto que ele poderá evoluir. Ao meu ponto de vista, eu informei a vocês algumas semanas atrás que o Corinthians havia lançado no mercado 50 milhões de euros por ele. Isso, claro, estamos falando de algo acima de 300 milhões. E chegou uma proposta da metade do que o Corinthians sinalizou ao mercado que quer. Como eu disse a vocês na época, o jogador será vendido por esses valores? Não, mas é uma forma do Corinthians avisar o mercado que não venderá jogadores por valores considerados ruins para o clube, como aconteciam nos últimos anos. Sinceramente, na minha visão, vender o André por menos de 210, 220 milhões de reais não vale a pena. Para mim, sinceramente, não é o momento de vender. O André tem condições de se valorizar ainda mais. Ah, mas o capitão tem que aproveitar. Vai que o jogador se desvaloriza. Não tem essa. Jogadores assim, dificilmente ele vai se desvalorizar. Mas de repente, Deus me livre e guarde, acontece alguma lesão ou algo assim, mas a tendência de um jogador como o André é somente valorizar. Ao meu ponto de vista, essa proposta da Juventus, pouco acima de 150 milhões, tem que servir como base para o Corinthians absolutamente pedir mais. Enfim, mas aquilo que eu falo para vocês, se o Corinthians ainda não respondeu, estamos falando de um clube com a situação financeira caótica e absolutamente, quando chegam propostas com valores assim, claro que acabam balançando. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados nas últimas horas. Aliás, um dos nomes mais comentados nas últimas horas. Jess Lingard, o atacante inglês que
tem um acerto encaminhado com o Timão, já é aguardado no CT Dr. Joaquim Grava para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Eu vou explicar tudo certinho para vocês como que as coisas irão acontecer. O Timão está nos últimos ajustes para firmar um pré-contrato com o Jess Lingard e já está preparando a emissão da passagem aérea do jogador para ele vir ao Brasil. O acordo entre o Timão e o staff do jogador, os representantes do Jazz, estão praticamente fechados após avanços importantes nas últimas horas, como estamos acompanhando. A diretoria do Corinthians queria, na verdade, ter resolvido tudo até ontem, a última sexta-feira, dia 27 de fevereiro, mas não foi possível, restaram alguns ajustes finais no documento antes da assinatura oficial. Como eu disse, a expectativa era para ter definido até ontem, como não foi possível, devido a várias questões, inclusive burocráticas, a diretoria do Timão espera resolver esses detalhes, principalmente do pré-contrato, para que ele possa vir, e o jogador já é aguardado na próxima semana, muito provavelmente já no início da próxima semana, para ir até o CT Dr. Joaquim Grava realizar exames médicos, estando tudo ok, aí o Jess Lingard deverá assinar um contrato com o Corinthians definitivo até o final dessa temporada. Lembrando que o jogador foi oferecido ao Timão, foi aprovado pelo scout, foi absolutamente aprovado pelo treinador Dorival Júnior e sua comissão técnica. Então, as coisas estão evoluindo. Pelas novas informações que chegam, o jogador é aguardado para vir ao Brasil realizar exames médicos após assinar o pré-contrato, que vai garantir a vinda dele ao nosso país. Então, vamos aguardar tudo certinho e acompanhar todas as confirmações, mas, pelo jeito, as coisas estão cada vez mais próximas do inglês realmente ser o atacante do Timão até o final desse ano. A minha opinião, quanto ao Jess Lingard já estar sendo aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato com o Timão, é a seguinte: as coisas estão acontecendo, as coisas estão caminhando. E esses avanços do Corinthians com o atacante inglês estão movimentando e muito, não somente o futebol brasileiro, e sim o futebol mundial. O praticamente acerto do atacante inglês com o Timão é um dos principais assuntos do futebol. Ao meu ponto de vista, o Corinthians está fazendo uma contratação que trará muitas movimentações. Sinceramente, algo que até surpreendeu pela forma rápida que as negociações avançaram, absolutamente que o Memphis conversou com o jogador, com quem ele jogou no Manchester United. Falando do atleta, absolutamente que nós não teremos aquele Jess Lingard do Manchester, do Nottingham, mas, tecnicamente falando, é um baita de um jogador. Ele estando bem fisicamente, vai agregar demais. Claro, terão as questões de adaptações, principalmente ao calendário insano do nosso futebol. Então, estamos falando de um atleta que vai agregar e muito ao nosso Corinthians. Teoricamente, pensem no Corinthians. Lingard, Memphis, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Breno Bidon, André, companhia. Pensem bem, muito forte. Claro, aqui vocês sabem que eu trato sempre com muita cautela, o futebol as coisas podem mudar, ao mesmo tempo que é aguardado para realizar exames médicos, de repente acontece alguma coisa, alguma cláusula no contrato que acaba travando as coisas, restam detalhes burocráticos também não são fáceis, mas enfim, as coisas estão caminhando. É o que eu sempre falo a vocês, eu sempre prefiro aguardar as confirmações. Que realmente ele vai chegar no Brasil, só vai ser possível cravar quando ele chegar. Mas as coisas estão acontecendo, estão caminhando rapidamente.
O Lingard está muito empolgado para jogar no Timão, sabe o tamanho do Corinthians, o tamanho da Fiel. Enfim, ao meu ponto de vista, vai dar tudo certo. Claro, vamos aguardar tudo certinho, todas as confirmações, mas é como eu disse a vocês, as coisas estão acontecendo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa proposta acima de 150 milhões que o Timão tem pelo jovem meio-campista André? E quanto ao Jess Lingard já estar sendo aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato com o Timão? Será que realmente dará tudo certo? E a decisão de hoje contra o Novo Horizontino, que vale vaga para a grande final do Campeonato Paulista. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 para o Timão e mais uma grande final de Paulistão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de Corinthians. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!